Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança, esse dia muito especial, é o dia da Reforma Protestante, o dia que nós celebramos a Reforma Protestante, há 507 anos, Lutero, um dos reformadores, colocou na igreja de Wittenberg as 95 teses para discussão e debate acerca dos descaminhos da Igreja Católica Apostólica Romana, que era uma igreja só até esse momento. Nesta noite nós queremos, então, aproveitando essa data muito importante para nós, porque a Igreja Presbiteriana Independente, as igrejas protestantes surgem desse movimento, porque a Igreja Católica não aceitou a reforma proposta por Lutero, Calvino e tantos outros que depois seguiram o movimento reformado. E aí surgiu a Igreja Protestante e as ramificações da Igreja Protestante. E nós somos uma dessas igrejas que temos por tradição, temos por orientação calvinista, os conceitos aí, doutrina calvinista reformada. Então, nessa noite, nós queremos partilhar um pouco dessa realidade tão importante. E não importante porque nós surgimos como igreja, mas importante porque a reforma foi a restauração, um resgate, um retorno ao evangelho, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, praticamente 1000 anos, ela foi se distanciando do evangelho, se distanciando de Jesus Cristo, e nesse momento da reforma a igreja não estava vivendo aquilo que é tema central na obra de Cristo Jesus, que é a graça maravilhosa de Jesus, é a salvação pela fé, a salvação não meritória, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos o perdão, nós não merecemos a restauração, esse é um dos grandes temas da reforma. E a Igreja Católica estava vendendo indulgências, perdão, né? E o tema da reforma, uma das solas, somente a graça, sola gratia, somente a graça, né? Foi importante para restaurar o retorno ao evangelho verdadeiro, puro, a Jesus Cristo, e a reforma tem como teologia central ser cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da nossa fé, o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Então, nesta noite, nós queremos trabalhar um pouquinho sobre este tema. O tema da nossa meditação é o livro perdido, e nós vamos fazer uma oração, então vamos falar um pouco sobre a reforma, não porque nós somos herdeiros, filhos da reforma, nossa igreja, mas porque a reforma nos leva a Jesus Cristo, a Cristo como o Senhor, único Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar então. Pai, agradecemos esse tempo especial que temos de nos reunir na Tua presença e diante da Tua palavra, que é fonte inesgotável de sabedoria, vida e salvação. Ela é fonte, ó Deus, única, que nos leva a Ti, nos leva ao conhecimento, nos leva à fé, à esperança, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje, agradecemos, ó Pai, pela história, a história da reforma, aqueles servos e servas que participaram daquele movimento, ó Deus, movimento que se faz presente ainda hoje, porque nada mais é e tudo é que nos leva à centralidade de Cristo Jesus na nossa fé, na nossa vida. O Senhor é o único, todo-poderoso, dono de toda a sabedoria, e a reforma nos remete, a reforma nos aponta
A reforma foi um movimento que resgatou essa centralidade. O Senhor é a pedra angular, o Senhor é o único Senhor da igreja. Esteja conosco, ó Pai, ouça a nossa oração, traz, ó Deus, e nos conduz nesta meditação, nesta celebração, também manifestação da nossa gratidão pela reforma protestante, porque hoje nós temos a possibilidade de ler a palavra de Deus de maneira a ser conduzido pelo Teu Espírito, a liberdade de ler a palavra, de estudar a palavra conduzida pelo Teu Espírito Santo. Se conosco, ó Deus, nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o texto que eu quero usar, inclusive, traz essa temática do livro perdido. É a história de um dos reis de Judá. Pode-se dizer que um dos mais novos reis de Judá. Ele assumiu o reinado com apenas 8 anos após a morte do seu pai, Amon. Ele é neto de Manassés, filho de Amon. 2 reis na história do povo de Deus no Antigo Testamento, 2 reis que foram maus, foram idólatras, fizeram coisas erradas. O testemunho diz que eles fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. E Josias, menino de 8 anos, então assume o reinado após a morte de seu pai, e ele faz um reinado abençoado. Na verdade, Josias é conhecido na história de Israel e Judá como o rei reformador. Ele assumiu o reinado e, quando, na sua juventude e maturidade, ele começa, então, a fazer essa reforma, uma reforma religiosa, destruindo os postes ídolos e purificando a nação. E nessa reforma, então, do templo, inclusive, ele encontra o livro que estava perdido, o livro da lei de Moisés, e nós vamos ler um texto que faz referência a essa história e vamos meditar nessa perspectiva, tá? Então, segunda Crônicas, capítulo 34, do verso 14 ao verso 18, é só uma parte para nos fazer lembrar, e você pode ler o texto todo, tanto 2 Crônicas 34, quanto 2 Reis 22, são os 2 textos que fazem referência ao reinado de Josias. É muito interessante ler essa história e ver que esse menino que foi empossado rei, depois, na sua juventude, conduzido por Deus, abençoado por Deus, faz uma reforma de restauração da fé no povo de Deus. Então, 2 Crônicas 34, 14 a 18, diz assim: quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias encontrou um livro. Safã leu nele diante do rei. E depois dessa leitura, então, que Safã fez do livro ao rei, ele, o verso 19, tendo ouvido o rei as palavras, rasgou as suas vestes. E esse rasgou as suas vestes é um simbolismo no Antigo Testamento, e jogou cinza sobre a cabeça, era um simbolismo
de arrependimento. Isso aconteceu, a gente pode pegar como paralelo aquilo que aconteceu quando Jonas foi pregar em Nínive, né? Depois da profecia de Jonas a Nínive, profecia de Deus através de Jonas. Jonas não queria ir até Nínive. Toda a nação ninivita, então, se rasgou a roupa, se vestiu de pano de saco e jogou cinza sobre a cabeça como sinal de arrependimento diante da mensagem do Senhor. Foi isso que Josias fez quando o Safã leu o livro. E ele, então, a partir desse momento, ele ordena toda uma reforma. Ele já vinha fazendo uma reforma. Você vê, o dinheiro estava sendo recolhido para fazer a reforma do templo, né? E nesse momento, lá, então, na reforma do templo, eles acham um livro de Moisés, o livro das leis de Moisés, aquele livro que Moisés recebeu no Monte Sinai para, depois de libertar o povo de Israel, conduzir o povo à formação do povo de Israel enquanto nação. Ele encontra esse livro e ele percebe o quanto a nação estava fora dos caminhos do Senhor. E ele, então, começa essa reforma, não apenas estrutural, mas também agora a partir do texto sagrado, né? Que esse texto sagrado a gente tem que ter noção de que não é o mesmo texto que nós temos hoje, a Bíblia, como o Novo Testamento, o livro dos profetas. Provavelmente o livro de Moisés era a Torá, os 5 primeiros livros que hoje nós temos da Bíblia, né, e que relatam, tem todas aquelas leis de formação, de organização do povo de Israel. E é interessante a gente perceber também que esse livro encontrado lá e o tempo que nós estamos lendo, né, esse contexto histórico, não é que nem hoje. Hoje você tem uma variedade de livros, você tem livro, é muito fácil. Às vezes você tem 4, 5, 6 Bíblias em casa e tal. Livro era uma coisa muito rara, eram textos assim únicos, guardados no templo ou guardados em alguma biblioteca real, etc. Então era uma coisa muito rara, né? Então a gente tem que compreender isso também. Mas o que eu gostaria de, a partir desse contexto, assim, esse breve contexto, é trazer para a nossa perspectiva a seguinte: o livro estava perdido. Quais as implicações do livro perdido? Quais as implicações deste livro que é uma verdadeira constituição do povo de Israel? Esses 5 primeiros livros é comparável com uma constituição do Brasil, constituição, a Carta Magna, que dá orientação, que mostra o Brasil enquanto nação, que dá direcionamento ao Brasil enquanto nação, ainda que a gente sabe que muito das constituições do Brasil e de outros países não são cumpridas, mas esse livro perdido, esse livro de Moisés, é comparável a uma constituição da nação do povo de Deus. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: Israel era uma teocracia, né, diferente de outras nações. Ou seja, Deus era o Senhor de Israel. E as leis eram de Deus. E as leis de Deus eram para todas as áreas da vida. E este livro, inclusive, era usado em todas as esferas da vida para direcionar toda a vida do povo enquanto nação, enquanto sociedade. Esse livro estava perdido. Quais as consequências, quais as implicações deste livro perdido? A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, as implicações deste livro perdido. A primeira implicação: prejuízo à memória do povo. A memória humana precisa ser alimentada com informações constantemente. Nós precisamos alimentar a nossa memória, porque senão aquilo que a gente vai lendo e aprendendo pode cair. Se a gente não sempre lembrar daquilo, cai no esquecimento. A gente se esquece, simplesmente. É interessante como isso acontece e às vezes a gente não percebe. Esquecemos lugares, esquecemos nomes, esquecemos o rosto das pessoas. Por isso que é tão importante, a gente gosta de foto, porque a gente está sempre olhando aquela foto. A foto é um registro do rosto, do lugar,
é o registro de uma celebração, é um registro de um momento. E a gente gosta muito de foto porque a gente olha e você vai recordando, você vai alimentando a memória. É impressionante como a gente esquece o rosto das pessoas, esquece o nome das pessoas que a gente não tem convivência. A gente fica alguns anos, a gente até esquece. Então, a memória ela precisa ser alimentada constantemente, porque senão a gente esquece. Eu tive assim, a oportunidade de conviver com algumas pessoas assim, de idade muito avançada. Dentre eles, o senhor Corinto, era um membro de uma igreja que eu pastorei. Ele faleceu, se eu não me engano, com 109 anos. E é interessante que tanto o senhor Corinto quanto um outro presbítero, muito amigo da minha família, o presbítero Epaminondas, eu ficava impressionado da memória que eles tinham, de contar histórias do passado. Mas a memória recente tinha problemas. Eles não se lembravam. Isso é um distúrbio da mente, por causa da idade, a gente vai perdendo essa memória recente. A memória passada estava registrada e ele sempre se lembrava, sempre contava história. Mas a memória recente já não tinha mais a capacidade de captar e guardar aquela memória recente. Então, eu, enquanto pastor, pastoreava, né, o seu Corinto era um membro de uma igreja, eu visitava ele constantemente, e ele sempre esquecia que eu havia visitado. Na verdade, eu conheci ele já numa fase bastante avançada, e a memória dele já não recente já estava bastante prejudicada. Ele, às vezes, nem lembrava quem eu era. Chegava lá, eu falava, quem é o senhor? O que o senhor está fazendo aqui? Ele não lembrava. Memória recente. Isso é para exemplificar que a nossa memória precisa ser alimentada constantemente, porque senão a gente esquece, a gente perde, ela acaba caindo. E o livro de Deus, que era também não só o livro da lei, da legislação, mas era o livro da lembrança. Qual lembrança, gente? Da libertação do Egito, da celebração da Páscoa, inclusive era uma celebração para se comemorar, para celebrar, memorizar o ato de libertação do Egito. Israel havia perdido essa memória. Inclusive, uma das primeiras celebrações que Josias fez após ele encontrar o livro foi a celebração da Páscoa. Então, uma das implicações seríssimas, porque você perde a memória. A tradição é importante por isso, não o tradicionalismo, mas a tradição, de você lembrar sempre. E a fé cristã, ela é tradição, tradicional, ela nos remete. Por isso que a gente sempre celebra, né? Todo mês nós celebramos, às vezes 2 vezes por mês, nós celebramos na nossa igreja, o quê? A Santa Ceia. Para quê? Para alimentar a nossa fé, para alimentar a nossa memória, para não esquecermos do ato maravilhoso, salvífico de Jesus Cristo. Outra implicação, quando Israel saiu do Egito, havia vivido no Egito mais de 400 anos. Você viver num lugar mais de 400 anos, você assimila aquela cultura. O povo de Israel, quando saiu do Egito, era o povo Egito, 400 anos lá, vivendo sob aquele povo, e uma cultura, sim, egípcia muito forte, muito presente, religiosidade muito forte. Né? Até hoje a gente estuda, quando estuda história antiga, a gente vai estudar o Egito, a gente fica impressionado da cultura, da religiosidade, da sabedoria, da inteligência, das tecnologias. Era uma cultura assim, muito rica, muito forte. Israel saiu de lá dessa forma. Esse livro da lei era para formar uma nova nação, dar uma identidade a essa nação. Qual era a identidade? Ser um povo do Deus vivo e verdadeiro, do Deus único, do Deus justo e verdadeiro. Esse livro, as leis que Moisés recebeu, as orientações que Moisés recebeu e escreveu,
era um livro para dar identidade a Israel como povo de Deus, como povo Israel. Então, a perda deste livro, o fato desse livro estar esquecido, e a influência de novas culturas, como Manassés e Amon, e naquele tempo havia, e nas monarquias a gente vai ver isso no decorrer da história, os casamentos políticos, casamentos com herdeiros de outros reinados, isso traz influência cultural, e isso foi muito prejudicial, e a gente lê, quando lê a história de Israel, a gente percebe essa situação, a gente percebe reis, no caso de Acabe, casou com Jezabel, Jezabel trouxe mais de 500 profetas de Baal para dentro de Israel, ou seja, essa influência, e isso, a cultura vai trazendo esse prejuízo à identidade. Manassés foi um rei que esqueceu de Deus, Amon também esqueceu. Quando Josias assumiu o reinado, Israel estava cheio de postes ídolos, com influência de outras religiosidades, havia perdido a identidade de nação, de povo de Deus, nação santa, de Israel de Deus. Então, trouxe implicações sérias à identidade de Israel. Uma outra implicação, se perdeu este livro, sem dúvida nenhuma, e é interessante a gente observar isso, esse livro, a criança, quando chegava aos 8 anos, isso principalmente o menino, na cultura judaica, a menina, ela traz assim, culturalmente, aquela figura da mulher virtuosa, que ela vai cuidar da família, ela vai cuidar da casa, ela vai tecer, ela vai vender, ela vai comprar. Olha só, uma administradora realmente da propriedade do lar, é aquela figura da mulher virtuosa de Provérbios. O menino, dentro dessa estrutura patriarcal, aos 8 anos ele começa a aprender a ler e a escrever. E sabe qual é a base? Sabe qual é o livro didático desse menino judaico, desse menino de Israel? Era a lei de Moisés. Então, o livro perdido, há um atrofiamento do conhecimento, há um prejuízo à educação de Israel, há um prejuízo dessas crianças. E esse menino, ele vai sendo preparado nas leis de Deus, porque essas leis, ela instrui para todas as vidas, e principalmente esse menino assumiu o papel de sacerdote da sua família, o mediador da sua casa, aquele que vai cuidar da espiritualidade do seu lar, da sua família. Isso lá dentro da estrutura de Israel, dentro dessa estrutura judaica do Antigo Testamento. Então, se esse menino, aos 8 anos, ele começa a aprender a ler e escrever através do livro da lei, esse livro perdido, o livro perdido, como é que esse menino, como é que está a educação de Israel? Como é que está a formação intelectual e conhecimento de Israel? Como é que esse povo vai conhecer a Deus se o livro está perdido? Então, essa é uma implicação seríssima, e a gente, de certa forma, percebe essa implicação nos dias de hoje. A gente tem dificuldade de ler, a gente tem dificuldade de ler a Bíblia. Pouco se lê a Bíblia hoje, você lê muito comentário da Bíblia, mas a Bíblia mesmo a gente não lê. E a gente lê a Bíblia de uma forma também muito perigosa, que é a leitura fragmentada. A gente, hoje, com a grande mídia e esse poder da mídia, e em alguns aspectos isso é maravilhoso, mas você não lê a Bíblia mais como um livro, do começo ao fim. Ou, se você pode ler também, essa é uma forma de ler, você pega um livro, que nem nós estamos lendo aqui hoje, Crônicas, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, para você ler o contexto, para você ler a história, para você ler no todo. A gente recebe hoje pela internet textos assim, picados, versículos picados, que às vezes podem nos levar a uma compreensão equivocada, porque nós podemos tirar aquilo fora do seu contexto. Então, a educação
ela precisa ser levada a sério. Nós precisamos ler, e o livro perdido também. E perceba que nós estamos trabalhando o fato do livro estar perdido, e é justamente isso que acontece na Idade Média. A Igreja Católica, então, ela tira do povo a leitura, inclusive um aspecto da Idade Média no sistema feudal, que é o sistema econômico-político. Quem lia e escrevia era a nobreza, eram os líderes, reis e nobreza, e o clero, alto clero, ou seja, os papas e bispos. O povo, em geral, não sabia ler, por isso que era fácil de inventar uma outra religiosidade, de falar algumas coisas em nome de Deus que não estavam na Bíblia e enganava o povo. Então, a falta de conhecimento de Deus, a falta de leitura bíblica, leva à enganação, leva à mentira, leva a fake news. Então, essa é uma implicação séria, e a reforma resgatou isso. A primeira coisa que Lutero fez, uma das primeiras coisas, foi pegar o texto bíblico em latim e traduzir para o alemão popular, aquela língua que o povo fala na rua, para que as pessoas pudessem ler o texto bíblico. E a outra implicação em relação à reforma em relação ao texto bíblico que estava perdido, ao livro da lei que estava perdido. Se o livro levava o conhecimento de Deus e o livro estava perdido, o povo estava distante de Deus. Com o livro perdido, Israel se distanciara de Deus, de suas orientações para uma vida abençoada. Inclusive, a gente, quando lê Jesus Cristo, né, a gente lê os evangelhos, a gente olha para a história de Jesus, a gente olha para o Filho de Deus, a gente percebe isso, Jesus resgatando a essência da lei. Ele diz assim, qual é o primeiro e o segundo mandamento? Ele mudou? Não. Ele citou o livro de Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Ele cita os 10 mandamentos. Na verdade, ele chama a atenção para a essência e fala assim, gente, nós estamos distantes desta essência da lei, do mandamento de Deus. Distantes de Deus. Né? Então, olha que implicação séria. E é justamente isso que acontece com a reforma no século XVI, com Calvino e Lutero, com Lutero e Calvino. A igreja estava totalmente distante de Deus e de Jesus Cristo. Estava totalmente perdida. E o que a reforma fez, nada mais do que retornar ao Evangelho. O livro perdido foi lá buscar o Evangelho. Lutero estava perdido, querendo conquistar a sua própria salvação com as suas com o seu autoflagelo, penalização, buscando a santidade com as suas próprias forças. De repente, ele se depara com um texto, é pela graça que sou salvo, mediante a fé e não pelas obras. O livro perdido distanciou o povo de Deus. Então, celebrar a reforma não é celebrar o surgimento da igreja presbiteriana, ou da igreja metodista, ou da igreja batista, ou da igreja protestante em geral. É celebrar o fato de que 1000 anos a igreja se distanciou do evangelho, assim como Israel estava perdido, livro perdido, esquecido. E a reforma nada mais fez do que trazer a palavra de Deus novamente para o centro da nossa vida. Trazendo a palavra para o centro da nossa vida, ela trouxe a palavra viva, o verbo encarnado, Jesus Cristo. Então, hoje é dia de celebrar isso, Jesus Cristo, o centro da nossa fé, o nosso Salvador. Jamais podemos esquecer disso. Jamais podemos esconder, perder o livro que nos fala do Filho de Deus, o nosso Salvador. Reforma
é encontrar o livro, é voltar os olhos para o livro, palavra viva de Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Que seja um dia de celebração da pessoa e obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai querido, Pai amado, nós adoramos o teu nome. Agradecemos, ó Deus, pela tradição e pela história e pela preservação do texto sagrado, das Escrituras sagradas, ó Deus, que nos alcança, nos traz a mensagem de que tu és um Deus vivo e verdadeiro, se revela por meio do seu Filho, nosso Salvador. Que jamais, ó Deus, esqueçamos, que jamais deixemos, ó Deus, de ler, meditar na tua palavra, de crer em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ouça o nosso clamor, ó Deus, recebe a nossa adoração, ó Pai. Continue manifestando poderosamente para que nós desfrutemos das bênçãos, bênçãos maravilhosas de Jesus Cristo, nosso Salvador. Recebe a nossa adoração. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, viva a reforma, viva o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus abençoe a todos e todas. Até a próxima.